Números capítulo 12, nós vamos seguir aí com mais uma situação onde o Senhor vai revelando, né, o coração dos filhos de Israel, onde o Senhor vai revelando, né, o coração deles. Eu falo que a caminhada no deserto é o lugar que Deus usa para revelar o nosso coração, para mostrar quem nós somos, para mostrar quem realmente nós somos, né? Porque a maneira de nós nos mostrarmos para o Senhor, às vezes é uma maneira um pouco mais mascarada, né? A gente às vezes coloca máscaras de santidade, máscaras de mudanças, máscaras de transformações, mas quando o Senhor vai mexendo, né? Vai realmente movimentando a nossa vida, movendo circunstâncias, a gente realmente vai mostrando quem nós verdadeiramente somos. É através das circunstâncias, das situações do nosso dia a dia que o Espírito Santo consegue mostrar para nós mesmos, né? Porque o Senhor já nos conhece, mas ele mostra para nós quem nós realmente somos. E então a gente pode se arrepender, a gente pode realmente pedir perdão ao Senhor, voltar atrás de algumas atitudes para realmente sermos transformados pelo Espírito Santo. Amém? Então, Números capítulo 12, vamos ver aí o que a palavra diz para nós. E aí, Rê, graça e paz. Vamos seguir. Números capítulo 12. Eu vou ler o capítulo inteiro, porque é um capítulo pequeno, e a gente já vai entender um pouquinho dessa situação aqui. Capítulo 12 de Números diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. E os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. E depois disso partiram de Azerote e acamparam-se no deserto de Parã. Capítulo 12, meus irmãos, é um episódio extremamente triste, nesse contexto do que já estava acontecendo com Israel. Eles tinham tido uma situação extremamente complicada no capítulo 11, com a ira de Deus se acendendo com eles por conta do pecado da gula, né, do pecado da maneira de ver as bênçãos do Senhor. Eles não queriam estar ali naquele deserto, mas eles queriam voltar para o Egito e comer de tudo que o Egito tinha de bom. E no capítulo 12 a gente tem um episódio um pouco pior do que esse ainda, né? Com Arão e Miriam criticando Moisés, né? Pondo em queixa a autoridade de Moisés sobre todos eles. E aqui a gente precisa ficar atento a alguns detalhes,
porque esses detalhes é que vão fazer a diferença para a gente compreender essa situação e o contexto espiritual do que está acontecendo. Então, o próprio capítulo 12, ele começa com o nome de Miriam. Então fala, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. A questão do casamento de Moisés aqui é algo que a Bíblia não vai dar muitos detalhes, porque o casamento que a gente conhece de Moisés é o casamento com a filha de Jetro, né? Com a mãe dos filhos de Moisés lá, Zípora, né? E ao meu ver, Zípora não era uma etíope, mas pode ser que ela tenha nascido nessa região ali do norte da África e depois Jetro tenha se mudado para Midian. Então a gente tem essa possibilidade, tá bom? Então não dá para se ter certeza. Oi? E a Ketura não é o nome da outra? Ketura ainda não apareceu. Ketura é Abrão. Abrão tem a Ketura depois que morre Sara, né? É de Abraão. Moisés não é citado em outro lugar, né? Um outro casamento dele. Mas aqui a gente vê essa citação de Miriam e Arão comentando sobre esse possível casamento de Moisés com uma etíope, mas que, na minha opinião, é a própria Zípora. Como Moisés retorna de Midian, já casado, mesmo que Zípora nesse momento não estava com ele, e ela vem se encontrar depois, né? Eu acredito que Miriam, principalmente como mulher, como a irmã de Moisés, ela gostaria que o irmão tivesse se casado com alguém de Israel. Então, acho que na cabeça dela nesse momento, não dá para dizer, isso é tudo pensamentos que a gente vai tendo sobre a palavra, mas pelo episódio, eu acredito que Miriam realmente tenha ficado com raiva, né, de Moisés ter se casado com uma mulher estrangeira, ao invés de ter se casado com uma israelita, né, com alguém da sua tribo, que era o costume, é a tradição, é a ordem do Senhor, na verdade. Deus vai dar uma ordem posterior para que Israel realmente faça isso, que os casamentos sejam feitos entre as tribos, para que não haja mistura, para que não haja realmente contaminação de outros povos. Mas nós sabemos que Jetro, a família de Jetro, era temente a Deus. Jetro vai falar do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso para Moisés enquanto eles estão ali. Isso a gente já tem alguns relatos, porque a própria palavra vai dizer que ele é sacerdote do Deus vivo, né, Jetro. Então a gente sabe que ainda que ele seja de uma outra região, que ele não seja um israelita de raiz, que ele seja um descendente não de Sem, mas descendente, se não me engano, de Jafé, Jetro era alguém temente a Deus. E isso é o mais importante, né? Essa é a parte mais importante. Mas Miriam, nesse momento, critica. Ela levanta uma palavra contra Moisés. E por que eu tô falando isso? Porque a Bíblia, quando coloca o nome de Miriam primeiro, e por ela ter ficado leprosa e não Arão, a gente já acredita, né, nessa perspectiva de que tenha sido Miriam que tenha se levantado primeiramente contra Moisés, incitando Arão a criticar também. Então é aquela primeira pessoa que é levantada para levantar uma crítica sobre a liderança de Moisés, sobre o casamento de Moisés, e isso faz com que o Senhor os chame para perto dele. Detalhe, gente, eu acredito, agora sou eu, Elisângela, que se Moisés é uma tipologia de Cristo, como a gente sabe que e a gente vai ver um outro detalhe bem importante aqui, se Moisés tipifica Cristo na nova aliança e ele aqui na velha aliança, a gente entende que esse casamento de Moisés com uma etíope, com uma estrangeira, tem a ver justamente com o casamento de Cristo com a igreja, né? No sentido de que na nova aliança Cristo desejou casar com Israel. Esse é o desejo de Deus, né? Que essa aliança tivesse permanecido, mas Israel não quis.
Israel rejeitou o noivo até então. As promessas permanecem, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a noiva original de Cristo, ela ainda tem rejeitado o seu Messias, ela tem rejeitado o seu noivo. Então, o próprio casamento de Moisés com uma estrangeira denota para nós, mais uma vez, a tipificação do próprio Cristo, tendo essa aliança, na nova aliança com a igreja, que na sua maioria não são de judeus, não são de israelitas, e sim de gentios. Então, nós somos os privilegiados de estarmos realmente aceitando esse noivo, aceitando essa aliança de casamento com o noivo que é Cristo, sendo que a noiva original até agora não o aceitou. Graças a Deus, muitos judeus já têm se convertido sim ao Senhor Jesus, mas isso deveria ser em massa, né? Isso deveria ser na sua maioria e não na sua minoria. Por isso que eu acredito que Moisés tenha se casado, inclusive, com uma estrangeira, trazendo mais uma vez uma figura, trazendo mais uma vez uma tipologia dele e de Cristo. Então, Cristo se casa não somente com a sua noiva original, que é Israel, mas ele se casa com essa noiva estrangeira, trazendo então esse contexto de um casamento entre judeus e gentios, tá bom? Então, isso é um detalhe meu aqui, só abrindo um parênteses dentro dessa questão do casamento de Moisés. E por que Deus não foi contra isso? Justamente porque isso, nesse momento, para a vida de Moisés, não fazia diferença, né? Moisés não vai ser a linhagem que precisava estar pura para que Jesus viesse. Jesus não vem da linhagem de Moisés, Jesus vem da linhagem de Judá. Então, a linhagem de Judá precisava estar preservada, precisava estar alinhada com os propósitos de Deus. A linhagem de Moisés, não necessariamente, mas ele traz essa tipificação para nós de Cristo e a igreja, tá? Que são judeus e gentios unidos nesse casamento, nessa aliança. Então, só esse detalhe. Mas o foco dessa crítica, desse levante de Miriam principalmente, e aí seu irmão Arão se une a ela nisso, é a questão desse casamento, é o que o texto está dizendo para nós, né? Então eles criticam porque eles acreditam que Moisés não deveria ter se casado com uma estrangeira. Mas a palavra vai dizer que eles dizem assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? E aqui entra talvez o versículo chave para que realmente Miriam fosse acometida dessa lepra. E nós vamos entender. Então, quando eles levantam essa dúvida, o que eles estão falando é: Moisés é tão homem, tão natural, tão natural quanto nós. Então, se ele é homem como nós, se ele é alguém tão natural como nós, por que nós devemos seguir somente o que Moisés diz? Por que nós também não podemos ter acesso a Deus? Por que nós não podemos também falar com o povo em nome de Deus? Por que nós não podemos estar na mesma autoridade que Moisés? Aqui é a palavra-chave, gente. Quando Deus institui uma autoridade, ele institui uma autoridade com um propósito. Quando Deus chama alguém, quando Deus levanta alguém, ele levanta alguém com um propósito. E se vocês lembrarem bem, não faz muito tempo que a gente tem estudado o Êxodo, né, e o próprio livro ali de Levítico também, a gente tem visto que o Senhor, Deus, não desejava ter somente um homem para falar com ele. Não era Moisés que deveria ser simplesmente aquele que ouviria Deus ou teria relacionamento com Deus. Nós sabemos já, desde o Êxodo capítulo 19, que Deus desejava ter esse relacionamento pessoal e íntimo com todo Israel. Isso precisa sempre estar muito claro na nossa mente, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui. Então Deus sempre desejou e sempre vai desejar um relacionamento com todo o ser humano. Então eu como filha, vocês como filhos, nós temos acesso
ao nosso Pai. Esse é o desejo dele. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu me santifico para estar na presença desse Deus Todo-Poderoso, desse Pai que é santo e poderoso, mais eu vou ter. Então, por que a crítica? Por que se levantar contra? Sendo que foi o próprio Israel, o povo, que escolheu que Moisés estivesse como líder deles, né? Então, essa crítica de Miriam, quando eles se levantam para criticar, achando que Moisés era menos do que eles ou igual a eles, é o que levanta essa questão aqui para que ela fique leprosa, para que essa praga chegue até Miriam. Então, o ponto-chave desse capítulo 12 e do que vai acontecer com Miriam, e mesmo em outras situações de Israel, é a questão da famosa Tissará. Eu queria que você gravasse essa palavra na sua mente, no seu coração e aí na tua Bíblia. É a palavra com T mudo mesmo. Tissará. T-S-A-R-A. Tissará. O que é a Tissará? A Tissará é a famosa lepra do Velho Testamento. É a lepra que está escrita aqui nas leis do Senhor, na palavra de Deus. Então, toda vez que na Bíblia, no Velho Testamento, a gente tem a palavra lepra, essa lepra, ela está ligada diretamente a uma praga enviada pelo próprio Senhor na pele de Israel, para que eles fossem colocados à vista, para que as pessoas vissem o que aquela pessoa fez. E a Tsará, ela está ligada diretamente a sempre alguém que se levanta contra uma autoridade. Então, todas as vezes que alguém em Israel se levantasse contra uma autoridade, fosse um rebelde no meio de Israel, se levantasse para falar mal de uma liderança, se levantasse para falar mal de um líder, de um sacerdote, de alguém que Deus, de um profeta, qualquer pessoa em Israel, no meio do povo de Israel, que se levantasse para falar mal de uma autoridade, ele era acometido automaticamente com a Tsará, que é a tradução para lepra. E isso não é essa lepra que nós temos hoje que eu quero dizer, no nosso século, né? O que a gente conhece como lepra, que é essa doença na pele, que a gente tem a hanseníase, ou tem uma outra doença também que bastante gente hoje em dia tem ela, que dá bolhas, né, no corpo e tudo mais. Então, não é essa doença. Essa doença que a Bíblia chama aqui de lepra, no Antigo Testamento principalmente, era uma doença que ela acometia os israelitas por conta de rebeldia, por causa de rebelião, por causa de insurreição, né, de alguém que se levantava contra uma autoridade. Então, sempre que isso acontecia, nós vamos ver o episódio de lepra na vida dessas pessoas. Então, por exemplo, Naamã, quando ele é acometido de lepra, muito provavelmente tem a ver com algum tipo de situação que ele teve na vida dele ali contra uma autoridade, e o Senhor enviou lepra sobre a vida de Naamã. Naamã nem era um israelita, mas essa era a maldição enviada pelo Senhor ali naquela época para que demonstrasse rebeldia contra autoridades. Era uma maneira de Deus punir alguém que se levantasse contra uma autoridade no meio do seu povo. Então, todas as vezes que a gente vê a palavra lepra, que alguém ficou leproso no Velho Testamento, tem a ver com rebeldia, com a pessoa se levantar contra uma autoridade. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui com Miriam, com a irmã de Moisés. Por que Arão também não fica leproso? Porque essa rebeldia, essa crítica, esse levante não parte de Arão, e sim de Miriam. Por isso que o texto começa falando Miriam e Arão. Provavelmente Miriam começou com essa rebeldia e trouxe o seu irmão para esse mesmo questionamento. Então, quando ela diz assim, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Então, não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Miriam questiona a autoridade espiritual mesmo de Moisés. Ela se coloca como alguém que Deus também fala através dela.
muito provavelmente porque ela profetizou depois da passagem do Mar Vermelho, muito provavelmente porque ela é da família de Arão e vê que a sua família é uma família que agora é uma família sacerdotal. Ela percebe porque Arão é chamado para ser o primeiro sacerdote de Israel, porque a unção está, né, sobre Arão e sobre os seus filhos. Então, Miriam, nesse momento, ela diz assim: eu também tenho a mesma autoridade do meu irmão. Eu também sou da família sacerdotal. E esse é um sentimento, amados, que infelizmente ele brota no nosso coração quando a gente menos imagina, que é a egolatria, né? É quando eu adoro o meu ego, é quando eu me acho alguma coisa, é quando eu me levanto para dizer que eu sou mais do que alguém, é quando eu me levanto contra uma autoridade instituída por Deus, seja pai e mãe, seja um líder espiritual, seja um juiz, seja um professor em sala de aula, seja quem o patrão, né, o seu encarregado. Todas as vezes que uma autoridade é colocada sobre nós, a palavra do Senhor fala que é para nos proteger. Paulo vai dizer isso, né? Nenhuma autoridade foi instituída por Deus à toa. Ela tem o papel de nos proteger de nós mesmos, de nos colocar na nossa posição, de nos dirigir, né, nos nossos passos. É para isso que uma autoridade ela é levantada pelo Senhor. E Moisés foi levantado pelo Senhor como um líder para encaminhar Israel para rumo à terra prometida, para ser aquele que ouviria então a voz do Senhor e transmitiria as leis, os preceitos, as ordenanças. Então Moisés não estava ali como alguém mais importante ou de maior nível hierárquico, não, pelo contrário. A posição dele era de mais humildade ainda, porque ele era aquele que precisava estar se santificando a cada dia para que o Senhor continuasse falando com Israel através dele. Então a gente sempre tem essa mentalidade de que alguém que está no poder ou alguém que está investido de alguma autoridade, essa pessoa é alguém especial, é alguém num sentido de mais importante, e é uma bobagem nossa. Isso fala do nosso ego, isso fala do homem caído que deseja estar no lugar de Deus, né? Isso tem a ver com essa egolatria mesmo, né? Esse termo ele existe, onde o homem ele adora a si mesmo, onde o homem se vê como alguém que deve ser adorado. Porque eu sou bom, porque eu sou alguém, porque eu tenho autoridade sobre as pessoas, né? Eu estou acima de outras pessoas. Então isso faz com que a gente caia nesse pecado terrível que é a tsará, que é se levantar contra autoridades que o Senhor levantou. E aqui a Miriam faz isso. Então, quando o Senhor, a palavra vai falar no versículo 2, no finalzinho, que o Senhor ouviu isso, Deus ouve a maneira com que Miriam se levanta contra o irmão Moisés. Esse espírito de egolatria, esse espírito que toma forma na vida de Miriam, esse demônio mesmo que toma forma na vida de Miriam para ir contra essa autoridade espiritual do irmão. E o versículo 3 então diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Esse versículo 3, gente, fala dessa mansidão, desse manso e humilde que era Moisés. Mais uma vez o Senhor mostrando para nós essa tipologia de Cristo. Se houve alguém tão paciente e tão tranquilo, né, manso e humilde, tanto quanto Jesus, esse homem era Moisés. Então a própria palavra vai ressaltar isso, porque diante de qualquer levante que Moisés teve sobre a sua vida ali com os israelitas, depois nós vamos ver Datã e Abirão também, né, outros que vão se levantar com rebeldia contra Moisés, e em nenhum momento Moisés levanta a sua voz para ser alguém que põe o dedo na cara de Israel e se diz com mais autoridade, né, e fala que ele é o dono da razão. Não, pelo contrário, ele sempre muito manso e humilde vai para Deus
para pedir a resposta para o Senhor, para falar com o Senhor, para trazer a resposta certa para Israel. Então pensa num homem que era muito paciente, a longanimidade, o fruto do Espírito, né, estava sobre a vida de Moisés, demonstrando essa ação do próprio Deus, do Espírito de Deus que estava sobre ele, então falando com o povo de Israel. Então ele não se levanta contra a irmã, ou ele não se levantaria, né, contra Miriam, mostrando que ele tinha autoridade sobre ela. Moisés, assim como Jesus, ele entrega sempre tudo ao próprio Deus, porque a palavra vai dizer que a vingança, ela é do Senhor. Então nós não precisamos defender Deus. Quando nós às vezes tentamos defender Deus diante da sociedade, diante das redes sociais, a gente tem uma bobagem, né, com isso, porque é como se Deus não conseguisse se defender. E a gente pode ficar tranquilo que Deus faz a sua própria defesa. Ele não vai permitir que zombadores, que pessoas que gostam, né, de difamar o nome do Senhor vão permanecer impunes, porque não vão. O Senhor vai sempre trazer justiça sobre os zombadores, sobre aqueles que trazem algum tipo de difamação para o próprio nome do Senhor. E então por isso que o texto vai falar isso. Moisés não se levantaria contra os seus irmãos para fazer qualquer coisa, para ter nenhuma atitude que fosse contra os seus próprios irmãos. Então o versículo 4 diz assim: imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. E ele disse. Então Deus fala nesse momento, agora a fala vai ser do próprio Deus para eles, e isso nos deixa ver uma imagem muito poderosa de perceber como Deus, ele realmente se manifestava ali no deserto para o povo de Israel. Então não era simplesmente uma sensação do Espírito, dentro do Espírito deles. Não, a manifestação de Deus falando com o seu povo era visível, era palpável, era realmente algo audível. Então nós tínhamos toda essa manifestação do Senhor falando ao povo de Israel de maneira palpável, audível, e que pudesse ver, eles podiam ouvir o Senhor falando com eles. Não era só uma impressão no Espírito, como nós temos hoje com o Espírito Santo. Ainda que nós podemos sim ter alguns casos que o Senhor fala com pessoas e elas ouvem realmente uma voz do Senhor. A gente não pode duvidar disso, que Deus continue falando assim. Mas na maioria das vezes hoje, na Nova Aliança, nós temos o Espírito Santo que fala no nosso espírito. Mas aqui não, Miriam, Arão e Moisés, e muito provavelmente outras pessoas que estavam ao redor ali do tabernáculo, viram essa manifestação do Senhor para falar com os três. E a palavra quando fala imediatamente, é porque Deus não vai permitir que a tzará ela se alastre. A grande questão do leproso ser colocado à parte, ser levado para fora do acampamento, eu falei para vocês isso quando a gente falou de lepra no livro de Levítico. E aqui a gente lembra novamente desse detalhe. Por que Deus diz que o leproso ele não pode ficar no acampamento? Porque senão a lepra passa, porque senão a lepra contamina. E não é que é uma doença contagiosa, ainda que também era. Mas a gente sabe que se isso é uma doença espiritual, como ela não é uma doença simplesmente física, porque senão não seria o sacerdote que iria avaliar o leproso, e a gente viu isso lá no livro de Levítico. Então a lepra é uma doença muito mais espiritual do que física. Ela se manifesta no físico, mas ela é uma doença que está interna, ela é espiritual. É o homem caído mostrando a sua rebelião contra uma autoridade investida por Deus. Então o Senhor vai falar com eles aqui no versículo 6. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele
falo face a face, claramente e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então, Deus vai mostrar para Miriam e para Arão nesse momento a diferença entre Moisés e qualquer outro profeta que Deus já tenha levantado no meio de Israel, e a gente viu isso com os 70, e com qualquer outro profeta também que vai existir ainda daqui para frente. Moisés é tido como alguém, um homem que Deus chama e que Deus se manifesta e que Deus fala face a face. Elisângela, Moisés via a face de Deus? Não, mas Deus falava de forma audível com Moisés. Deus falava de modo... faltava pouco tocar, né? Na presença de Deus ali junto com Moisés. Moisés foi o homem que realmente conseguiu tocar, estar, presenciar a manifestação talvez mais clara e mais objetiva de Deus na terra. Então, por isso que ele é a própria tipologia de Cristo. É esse que Deus chama, é esse que Deus derrama da sua plenitude, do seu espírito, a palavra vai falar. E Moisés então ouvia o Senhor claramente. Deus dava toda a direção para Moisés de forma clara e objetiva. Não era por parábolas, não era por enigmas, não era por sonhos, não era por visões, como nós vamos ver com muitos outros profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, todos eles ouvem o Senhor, mas sempre de alguma maneira, como o Senhor está falando aqui, ou por visões, ou por sonhos, ou por enigmas, mas nunca de forma audível e palpável como era Moisés. Moisés foi diferente no seu tempo. Para esse tempo, Deus precisava se mover dessa forma como ele se moveu através de Moisés. E então a gente tem essa própria tipologia de Cristo, sendo 100% homem e 100% Deus. Moisés é essa tipologia, 100% homem, mas ele ouvia 100% Deus. Deus falava com Moisés. Era uma fala audível como eu e você estamos nos comunicando aqui através da aula. Então não tinha visões no sonho, não. Era Deus chamava Moisés ali para a tenda do encontro e falava com ele. Por isso que ele fala com ele face a face. Então, vocês não temem criticar o meu servo Moisés, mesmo sabendo que ele tem esse nível de comunhão, de intimidade comigo, de que eu tenho chamado ele para isso. Então, essa responsabilidade que Deus está chamando Miriam e Arão nesse momento para trazer a realidade para eles do que está acontecendo e do que eles fizeram, de como isso é grave. No meio de Israel, os próprios irmãos, né, no caso Miriam e Arão, se levantarem contra essa autoridade espiritual de Moisés. E, gente, não tem a ver simplesmente com Miriam se levantando contra o irmão Moisés. Percebem que aqui no versículo 2 ela fala assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Então, o que Miriam critica é justamente assim: se Deus fala com Moisés, que é o nosso irmão natural, e que se casou com uma mulher etíope, e que não se casou com alguém de Israel, e que não tem a mesma tradição que nós, e que foi criado pela filha de Faraó, sabe assim? Então, a Miriam, ela vai relativizar várias questões de Moisés para dizer que ela também tem autoridade espiritual, tanto quanto o irmão. Ela se coloca talvez até mais do que Arão, do que Moisés, porque ela é uma israelita, ela é da família, né, sacerdotal, ela é uma mulher que se santifica. Olha o perigo das obras. Aqui mostra para nós também isso, o perigo de nós acreditarmos que Deus vai nos usar, que Deus vai falar conosco ou através de nós por causa do mérito, da meritocracia, como se eu fosse mais merecedor do que outras pessoas, como se eu me considerasse alguém mais espiritual
do que outras pessoas. Não, não, eu oro mais do que todo mundo. Então, por que Deus vai falar só através do fulano e não de mim? Não, não, eu sou muito mais espiritual porque eu estudo teologia. Não, não, eu sou muito mais espiritual porque eu oro mais vezes durante o dia. Não, não, meu dízimo é mais alto do que de muitas pessoas na igreja. Então Deus vai me usar e não o fulano. Entendem que não tem a ver com isso. Tem a ver com um Deus que nos chama segundo o seu propósito e que vê em nós algo que nós não conseguimos enxergar. O chamado do Senhor para cada pessoa, o que Deus delega para cada pessoa tem a ver com um propósito específico do próprio Senhor para aquela pessoa. Então, duvidar disso, se levantar contra isso, é ter essa famosa tsará, essa maneira de se levantar com rebelião contra uma autoridade do Senhor. Então o Senhor fala com eles, versículo 9 fala que então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, quando Deus se afasta ali, né, daquela conversa, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu Senhor, Senhor com letra minúscula, né, meu irmão, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Então, Arão, ele já automaticamente percebe a tolice que ele cometeu com a irmã. Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram esse comentário tão tolo? Por que eles tentaram achar que eles poderiam estar na mesma posição que Moisés? Mas por isso que eu falo que foi Miriam que começou tudo isso. Mais uma vez, Arão está sendo o segundo, né, o intermediário aí da situação, porque é Miriam quem fica leprosa. Então, assim, o exemplo, quem se levanta contra a autoridade é que sofre as consequências. Nesse caso é Miriam. Então, ela, por ter se levantado contra o irmão e levado Arão a criticar junto, eles recebem a palavra do Senhor juntos, os três juntos, Moisés, que foi o alvo da fofoca, e mais os outros dois. Aqui eu abro um parênteses, gente. Como seria bom se a igreja de Cristo na terra tivesse mais atitudes como essa do próprio Deus com Moisés, Arão e Miriam. Porque o grande problema da igreja brasileira é que a gente não confronta pecado. A gente tem o costume de ouvir o pecado e às vezes, ao invés de chamar todas as partes que cometeram aquele pecado, juntamente com a vítima daquele pecado, e confrontar essas pessoas para que realmente elas sejam colocadas numa situação de arrependimento, numa situação de pedido de perdão, a gente meio que passa panos quentes, né? Então a gente vai na vítima e fala: não, perdoa, né? Deixa pra lá, falaram de você ou fizeram alguma coisa contra você, releva, deixa pra lá, pode deixar que eu vou conversar com a pessoa. E aí geralmente a gente vai lá na outra parte e fala: ó, por que você fez isso? Ó, não precisava ter falado mal daquela pessoa, não é bem isso. E a gente tenta justamente tranquilizar aquela situação. Mas pecado, meus irmãos, a gente não deveria fazer isso. Pecado a gente deveria trazer para o confronto. Qual é o tipo de confronto? É justamente pôr as partes uma de frente com a outra e dizer: fulano, você falou mal de ciclano? Ciclano, fulano falou mal de você. Falou isso, isso e isso. E aí, é verdade? É mentira? Quem está trazendo algum tipo de fofoca para essa situação? De onde surgiu essa situação? E o confronto acontecer para que as partes possam se arrepender da atitude, pedir perdão para a pessoa certa e tudo então na igreja se ajeitar. Esse deveria ser a prática, né, do cristianismo, porque assim a gente realmente baniria todo tipo de fofoca, de disse-me-disse, de conversação, de pessoas, né, sendo essas que levam e traz a situação. Porque você concorda comigo que se você é colocado de frente com a pessoa a quem você ofendeu e você é obrigado a confessar o seu pecado diante dessa pessoa,
Você concorda comigo que muito provavelmente você não vai ficar cometendo esse tipo de pecado? Você vai dizer, eu não quero passar por essa situação tão vergonhosa, né? Como cristão, como crente, como filho de Deus, como é que eu posso me colocar nessa situação de falar mal do meu irmão? Então esse seria o ideal. E é isso que o próprio Deus faz com Moisés, Arão e Miriam. Deus não podia ter chamado só Arão e Miriam e dado a punição para eles? Por que Moisés foi colocado na cena? Porque Moisés era a vítima. Então Moisés precisava ouvir do Senhor, de Miriam e Arão, o que tinha acontecido e a punição que foi dada. Então Moisés só pôde intervir, né, por Miriam nesse momento porque ele realmente viu provavelmente arrependimento na irmã. E na verdade ele se compadece. Aqui entra a própria palavra compaixão. Ele se compadece mesmo da irmã, da tolice da irmã e do irmão, e por isso que ele intercede por ela. Mas, como todo pecado existe uma consequência, ainda que Moisés tenha feito essa intervenção, como o texto vai dizer, né? Diz assim, ó, versículo 12: não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. E o Senhor respondeu a Moisés. A resposta de Deus não foi dizendo, eu vou curar instantaneamente, Moisés. Não, olha o que o Senhor diz. Versículo 14. Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então, o que o Senhor usa aqui com essa questão do pai ter cuspido no rosto dela? Isso aqui era uma cultura dos tempos antigos, onde quando alguém cometia alguma afronta contra a família, contra uma autoridade, contra o pai ou contra a mãe, né? Quando havia essa ofensa, a maneira de se demonstrar o quão ofendido aquele pai estava era justamente cuspindo no rosto. Na verdade, cuspir em alguém é uma maneira terrível de dizer o quanto aquela pessoa é desprezível. Vem alguma coisa na mente de vocês aí a respeito de cuspir? O que vem aí na mente de vocês quando eu falo isso? Quem quer falar? Soldados que cuspiram Jesus. Exatamente, Soninha, é isso mesmo. Então vem na nossa memória automaticamente, Jesus foi cuspido, né, na sua face. Olha o nível o quão desprezível Jesus se tornou naquele momento para aqueles soldados, né? Então nem era do povo de Israel, eram soldados romanos, mas para demonstrar o quão uma pessoa era desprezível para outra, eles cuspiam na face, né? Então cuspir em alguém mostra o quão aquela pessoa é desprezível. É uma cultura daquela época, dos tempos antigos. Então Deus está dizendo para Moisés que se ela tivesse tido uma atitude com o pai terreno dela, com o pai aqui da terra, esse pai já não teria tido uma atitude de repúdio para Miriam, não teria cuspido na cara dela e colocado ela para fora de casa nesse momento. Então Deus, como Pai Celestial, como alguém que é muito superior ao Pai natural, ele também vai demonstrar a sua ira, o seu furor contra o pecado de Miriam, colocando então ela para fora do acampamento durante os 7 dias, como a lei pedia, né? Então, em Levítico está dizendo que ela deveria ser afastada por pelo menos 7 dias. Então, Deus está dizendo que vai trazer cura. Se Miriam se arrepender realmente, ela vai ter a cura dela, não tenha dúvidas. Que era para isso que a pessoa era afastada do acampamento. Ela era afastada porque nesse afastamento ela podia então refletir sobre as suas atitudes, se arrepender, e se houvesse o arrependimento genuíno, Deus trazia cura sobre a lepra daquela pessoa. Então, precisa haver arrependimento de pecado. Quando você ou eu nos levantamos contra uma autoridade, um pai, uma mãe, um professor ou qualquer outra autoridade que esteja sobre a nossa vida, haverá uma consequência para esse pecado. E nós precisamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, para que nós sejamos restituídos
dessa comunhão com o próprio Deus. Então, Miriam só teria, então, a sua vida restaurada, a comunhão com o povo de Israel, se ela se arrependesse dentro desses 7 dias. Como a gente já sabe o final disso, que ela realmente, depois dos 7 dias, volta para o acampamento, então realmente houve o arrependimento, ela repensou a sua atitude e graças a Deus o Senhor pôde perdoá-la e ela foi trazida de volta e eles puderam continuar a jornada dele rumo ao deserto. Assim termina o versículo, né? Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Então eles continuam a jornada pelo deserto, o Senhor continua levando o seu povo rumo à terra prometida. Capítulo 13, podemos seguir? Vamos ler o capítulo 13 inteiro, que também eu acho bem interessante e a gente já consegue ter uma noção do que está acontecendo. Então eles caminham, continuam, né, pelo deserto, caminhando, e o capítulo 13 então entra assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. Depois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Capítulo 13, então, é o capítulo talvez de pior situação depois do bezerro de ouro. Esse aqui, o capítulo 13, é o pior capítulo de todo o Pentateuco. Então, pior do que o bezerro de ouro é esse capítulo 13, onde o Senhor pede para Moisés enviar esses homens para a terra prometida, para Canaã, e trazer esse relatório. Eles estariam indo para a terra reconhecer essa terra, mas o que eles trazem de relatório é algo assombroso, é algo que traz derrota, não só para esses homens que trazem o relatório, mas eles contaminam todo o restante de Israel. Então, começando o capítulo 13 aí, a gente já vê que quem pede para Moisés enviar esses homens é o próprio Senhor. Então, o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Então, quem pede para Moisés enviar é o Senhor. Então, não é Moisés quem está dizendo: vão lá e verifiquem tudo. Não. O Senhor pede para que esses homens vão até lá, façam esse reconhecimento da terra e voltem trazendo então o relatório para que essa conquista, para que essa invasão, para que essa entrada no território de Canaã fosse de forma premeditada, fosse de forma projetada. É isso que Deus está fazendo. Deus sempre vai nos dar estratégias de como conquistar aquilo que Ele mesmo está nos dando. Porque a terra tinha habitantes, ok? Então vamos perceber o que o Senhor fala em seguida aqui. O Senhor não, aí já é Moisés, né? Olha só o interessante aqui no versículo 17. Eu não vou ler o restante porque é os nomes das famílias. Versículo 17. Quando o Senhor os enviou, quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse. Então Moisés dá algumas orientações e aqui está a parte importante do texto. Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Então a primeira coisa que eles deviam ver era se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos. Então saber a quantidade, né, de pessoas que vivem naquela terra. Se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se a terra, a produção, né, da terra, se o solo, se o lugar é bom ou ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Então, para que haja uma conquista, para que haja uma guerra, eu preciso conhecer os meus inimigos, eu preciso conhecer para onde eu estou indo, o que é que eu estou indo fazer, né? Se tem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. E aí era a época do início da colheita das uvas. Então, a gente tem aqui Moisés dando instruções do que eles deveriam observar lá na terra. E quando Moisés dá essas instruções, são instruções tanto para que eles sejam como que eu posso dizer, encorajados. Por isso que ele fala, sejam corajosos. Quando ele fala do solo fértil, se a terra é boa, os frutos que eles veriam lá. Então isso fala de perceber o quanto a terra que o Senhor está nos dando é boa. Vamos fechar aqui, gente, para não fechar na nossa cara. E voltem rapidinho, temos 8 aqui.
O que temos de bom nesse copo aí? É a aguinha mesmo? Isso mesmo. Hidratar-se, muito bom. Vamos lá, galera. Então, quando Moisés está dando essa instrução, aqui nos primeiros capítulos, o que Moisés está dizendo é: avalie a terra para que nós possamos traçar planos e estratégias de entrada nessa terra, de guerra mesmo, se necessário for. Mas, por outro lado, avaliem também a qualidade dessa terra, de quanto realmente o Senhor prometeu e do que o Senhor vai realmente nos dar. Porque quando Deus faz a promessa na saída do êxodo, né, do Egito, ele fala que a terra para onde ele está levando esse povo é uma terra que mana leite e mel. Então ele fala que é uma terra extremamente boa, que tem tudo que eles precisam para ser bem-aventurados, vamos dizer assim, né? Então essa terra, ela é a terra prometida, é a terra da promessa, é a terra que Israel, então, tem tanta vontade. Eles estavam acostumados com o Egito, mas o Senhor tinha algo muito mais poderoso e maravilhoso para eles. Então, essa terra fala desse lugar de deleite, essa terra fala desse lugar de delícias, essa terra fala de lugar realmente que Deus tem preparado para nós. Essa é sempre a palavra, né? O que Deus tem preparado para nós? Deus tem preparado para nós uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa que o Senhor faz, e aí Moisés fala: então vão e olhem para essa terra. Avaliem tudo que o Senhor falou, se é isso mesmo. E então vocês vão voltar e dizer para nós, relatar para nós o quão maravilhoso é isso. Moisés não fala isso aqui, mas é exatamente isso que ele está pedindo para eles fazerem. Porque o relatório que eles deveriam trazer era justamente do quão maravilhoso é o lugar para onde eles estão indo. O quanto Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos. Deus sempre nos dá além. Isso é o que Deus sempre faz. E é o que ele desejava fazer com esse povo. Quando ele pede, o Senhor pede para que esse povo vá e reconheça essa terra e parta nessa missão de reconhecimento, é isso. Eles deveriam já vislumbrar o que Deus estava preparando para eles. Pensem comigo, gente, agora, se a gente tivesse a oportunidade de realmente ter visões espirituais sobre a Jerusalém Celestial. Pensa aí comigo, se Deus pudesse nos mostrar como é o céu. Como João teve, né? Hã? Como João teve. Sim, mas ele tem uma visão da terra, da Nova Jerusalém, e ele traça ali para nós alguns lugares, né? A praça, Apocalipse, né? 20, 21, 22 ali, é tremendo imaginar. Mas imagina realmente a gente tendo o vislumbre de como vai ser a eternidade. É disso que a gente está falando, né? Aqui no caso. Quando eles entram na terra, eles conseguem ver realmente tudo que acontecia ali em Canaã, né? Como era a terra, como eram os lugares, como eram as casas, como eram as plantações, como era a produção que existia ali. Então, é exatamente esse vislumbre que Deus está dando para esses espias. Quando a palavra usa em algumas traduções espias, eu acredito que essa palavra espia ela tenha sido traduzida com uma forma de mostrar que eles estavam ali só para avaliar a terra, né? Mas eu acho que essa missão de reconhecimento aqui fica melhor. Eles precisavam reconhecer essa terra, eles precisavam reconhecer o lugar para onde eles estavam indo. E Moisés não estava pedindo para eles verificarem
o quão difícil seria isso. Aqui está a grande questão. Em nenhum momento ele fala sobre isso, né? Vejam lá como vai ser difícil para a gente conquistar. Não, ele só pede para eles realmente olharem para tudo e ainda trazerem frutos dessa terra. Ele queria ver o quão maravilhoso era os frutos que essa terra dava. E eles chegam exatamente numa época muito boa, que é o início da colheita das uvas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Era exatamente mais ou menos 2 meses depois da Páscoa. Eles estão caminhando ali mais ou menos nessa época. A Páscoa aconteceu há poucos meses aqui atrás. Eles têm mais ou menos aproximadamente 3 meses que eles estão caminhando aí depois da Páscoa, que é exatamente o início da colheita das uvas em Jerusalém, né, na terra de Israel. Então, por isso que o texto vai falar sobre isso, porque essa é a cronologia do que está acontecendo. Então, eles tiveram a Páscoa, que é no mês de Nissan, aí eles têm o segundo mês, que é aquele pessoal que não conseguiu, né, se santificar, e aí eles tiveram a oportunidade de ter a Páscoa deles. Lembra que nós lemos que o povo chega para Moisés e fala: Moisés, nós não conseguimos nos santificar o suficiente. E agora? Como é que a gente vai fazer? Nós vamos ficar sem fazer a nossa Páscoa? E aí Deus dá a oportunidade deles celebrarem a Páscoa no segundo mês, exatamente na mesma data e tudo mais. E aí eles continuam caminhando e eles chegam então no mês de Tamuz, aqui é o mês do início da colheita das uvas. Por isso que o texto está dizendo isso. Ó, cronologicamente as situações batem, né? A ordem cronológica dos fatos vai acontecendo. Por isso que Deus vai deixando esses detalhes para nós identificarmos estações, épocas, né? Para que a gente consiga ir identificando o que está acontecendo. Então eles são incumbidos por Moisés para ir lá e verificar essas situações. Então eles subiram, né? Vai falar que, versículo 21, eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Se vocês estiverem depois com o mapinha aí, deem uma olhada, vale bem a pena olhar, porque como é gostoso a gente olhar no mapa esses lugares, porque você consegue entender melhor por onde eles passaram. Naqueles mapas que eu mandei para vocês no início da aula do Pentateuco, tem todos esses caminhos aqui, então a gente consegue entender melhor. Em direção de Lebo-Amate, subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enac. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Então tá dando aí uma época, né, em que essa cidade foi construída, Hebron, e quem eram os moradores desse lugar. Nós vamos ver esse lugar sendo citado lá na frente com Josué, porque Caleb, ele vai dar, a terra que Caleb pede para ele, e ele vai colocar uma disputa, né, para quem quer a mão da filha dele, para quem conseguir conquistar esse território dos descendentes de Enac, que são gigantes, né, que vivem ali na região montanhosa de Hebron, e Caleb quer essa terra para ele, porque provavelmente era uma terra extremamente boa, né, em todos os sentidos. Então ele quer essa terra. Então guardem aí essa situação aqui dos descendentes de Enac, que a gente vai ver isso um pouquinho lá na frente. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho pendurado numa vara. Então, a gente consegue imaginar isso, porque a gente já viu desenhos, a gente já viu figuras, né? De 2 homens realmente carregando numa vara um cacho de uva. Tamanho era a prosperidade desse lugar. Quando Deus fala que da terra de Canaã é uma terra que mana leite e mel, ele tá falando de leite de cabra, tá bom? Então só para vocês já se identificarem aí, que eu sei que todo mundo já sabe disso, mas vale a pena lembrar. Era leite de cabra, então as cabras eram algo que tinha demais naquela época, os rebanhos, né? Então tinha muito leite, realmente a fartura de leite, e do leite a gente produz muitas coisas. E o mel não era o mel que a gente conhece de abelha, tá? O mel era da tâmara. Então, a tamareira que dá a tâmara, não sei se você já comeu tâmara, mas se não comeu, vale a pena.
A tâmara seca é deliciosa pra gente comer, mas era da tâmara que eles tiravam o mel, né, o melaço dessa tâmara. É exatamente um mel maravilhoso para se fazer bolo, para se fazer várias coisas. Era daí que eles tinham o açúcar, né, que eles colocavam no bolo e em tudo que eles usavam que ia doce. Então era do mel da tâmara. Então as tamareiras são algo que dá lá com muita fartura também. Então a terra manava leite, porque era uma terra extremamente produtiva de cabras, e o mel por causa das tamareiras que davam então a tâmara, tá? Então esse cacho de uva foi carregado por 2. Eles colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. 40 dias, gente. Então, esse tempo em que esses espias, esses homens, esses líderes ficaram ali, eles também têm um significado. A gente sabe que 40, ele também traz um significado espiritual para nós, de tempo ou de sofrimento, ou de provação, ou de um tempo que Deus dá para que você realmente seja provado no seu coração. Então esses homens ficam exatamente 40 dias ali em Canaã, fazendo esse reconhecimento da terra, e depois de 40 dias eles saem para esse relatório que nós vamos ouvir. Percebam que dentro de 40 dias é o prazo que Deus consegue extrair do coração desses 12 homens exatamente aquilo que estava no coração deles. Então, depois de 40 dias no deserto, como é que Jesus saiu? Depois de 40 dias no deserto ou ali em Canaã, como é que esses homens saíram? Percebe a questão do como Deus traz os números com a mesma precisão para que a gente perceba que 40 tem a ver com esse período que Deus usa para trazer para que o nosso coração seja colocado para fora. É o suficiente para que as nossas atitudes sejam afloradas. É o suficiente para que Deus consiga extrair de nós o que vai sair da nossa boca. Quais são as atitudes que nós vamos ter diante disso, tá? Então é isso que Deus faz nesse momento aqui, através desses homens, 40 dias espiando, reconhecendo a terra de Canaã. E aí vem então o relatório. Versículo 25. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então aqui eles já mostram toda a descrição territorial de cada um dos moradores de Canaã. Então isso aqui é bem importante a gente avaliar, porque aqui já mostra, se nós olharmos para isso em um mapa, a gente vai ver a região que cada um desses povos, que cada um desses descendentes aqui de Sem, Cã e Jafé, eles estão ali morando, né? Então a gente tem os jebuseus, a gente tem os amorreus, que estão na região montanhosa, a gente tem os cananeus, que vivem perto do mar e junto do Jordão, a gente tem os descendentes de Enaque aí, dos amalequitas, que vivem no Neguebe. Então cada tipo de povo está alojado, está morando em alguma parte do território de Canaã. E essa é a descrição que esses homens começam a fazer, falando o quão grande, boa é essa terra e o quão esses homens são fortes e as cidades são fortificadas. Versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Então, quando Calebe já percebe
que eles vão começar a pôr dificuldades nisso, e é isso que eles estão fazendo, Caleb já pede para eles se calarem e já fala que se Deus está dizendo que a terra é de Israel, é porque é. Gente, se há algo que é muito triste diante de Deus, é quando nós duvidamos das promessas. Eu falei isso recentemente numa ministração da oferta, lá em Efésios, acho que foi Efésios que eu ministrei, e o pastor depois, Roberto, ministrou em cima dessa palavra também, e é tremendo. Se você já teve essa sensação de fazer uma promessa para alguém e essa pessoa simplesmente virar para você e dizer assim: ah, será? Será que a Regiane vai fazer mesmo aquilo que ela prometeu? Ah, será que o que ela está falando realmente ela vai cumprir? Vocês já tiveram essa sensação? E é terrível, né? As pessoas duvidarem da sua palavra. É exatamente isso que Israel, em vários momentos da sua jornada, faz com Deus. Então nós não estamos fazendo com um ser humano que é extremamente falível, que a gente pode realmente falar e não cumprir, mas Deus jamais vai dizer algo e não cumprir aquilo que ele disse. Então quando nós duvidamos das promessas que Jesus vai voltar, que existe uma terra também que está sendo preparada para nós, que a eternidade é maravilhosa junto com o Senhor, que Deus vai levar para si a sua igreja, o seu povo santificado, que a santificação ela é necessária para que nós sejamos salvos. Quando nós duvidamos de cada uma das promessas que a Bíblia traz para nós, nós estamos caindo no mesmo erro de Israel. Nós caímos no mesmo erro de Israel, que é duvidar da promessa, do que Deus já deixou escrito, do que Deus já falou. Deus já havia falado com Israel há muito tempo antes deles saírem do Egito. Já havia uma promessa declarada pelo próprio Deus. Não era por Moisés que a promessa tinha sido dada, mas pelo próprio Deus através de Moisés. Então, duvidar dessa promessa, duvidar dessa posse da terra, Deus disse assim: eu vou dar para vocês, vocês vão tomar posse da terra que eu já dei para Abraão, Isaque e Jacó. Então essa terra já era de Israel. Eles só precisavam tomar posse dela. E nós vamos entender ao longo da jornada, depois de Josué, como é que Deus então vai dando essas estratégias para que eles pudessem tomar posse disso. Mas Deus já havia dado a palavra que era deles a terra, que eles tomariam posse dela. Então a vitória já era garantida. A nossa vitória de eternidade já é garantida. O que nós precisamos fazer é usar a nossa fé, que é crer na palavra, para permanecermos fiéis até o fim. Então esse é o nosso papel como cristão. Esse é o nosso papel como filho de Deus. Crer na palavra, e isso é fé, quando eu creio na palavra, e eu então ando caminhando por cima dessa palavra que Deus me deu. Então eles só deveriam agora caminhar rumo à terra prometida, porque a vitória sobre os inimigos de Deus já estava decretada pelo próprio Senhor. Mas não é isso que esses 10 fazem nesse momento, e além deles terem essa negatividade, essa incredulidade, eles ainda incitam, né? Eles levam todo o povo a duvidar junto com eles. Somente Josué e Caleb, a palavra vai dizer num outro momento, que realmente entraram na terra, porque creram na promessa. Essa que é a grande questão. Versículo 31. Deixa eu ver aqui. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então, eles trazem esse relatório negativo dentro deles, eles põem para fora aquilo que eles conseguem ver, a análise que eles fazem e anulam, gente, literalmente a promessa de Deus. É isso que eles fazem.
Por isso que a ira de Deus vai se acender contra esses líderes e contra Israel, que deu ouvido para esses líderes, por causa dessa incredulidade. E a incredulidade, ela anula a fé, ela anula a promessa de Deus sobre nós. Porque quando nós não cremos no que Deus diz, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Ok? Então, nós acabamos anulando aquilo que Deus está falando conosco, tá? Então, é isso que está fazendo. Vamos seguir para o 14? Dá pra gente seguir mais um pouquinho aqui, ainda temos 10 minutos. A gente tem tempo de seguir mais um pouquinho. Vamos ler o capítulo 14 até o texto aqui do versículo 24, versículo 25. Vamos ver mais um pouquinho, a gente já vai entender o que está acontecendo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Vou parar aqui. Quando o povo começa a fazer esse motim diante desse relatório que os espias fazem, né, do que esses líderes fazem, a gente percebe nitidamente essa incredulidade sendo colocada para fora. E o que eles estão fazendo é murmurando. Aqui não tem lamentação, que é diferente de murmuração. Aqui tem murmuração. É dizer assim: Deus, nos deixe morrer nas mãos do diabo. Nos deixe morrer no pecado. Nos deixe morrer na vida que nós tínhamos. Nós estamos anulando o sacrifício de Cristo, o sacrifício do Cordeiro Pascal. Nós estamos anulando as promessas de Deus quando nós duvidamos da promessa que Deus faz para nós. E isso às vezes a gente faz no nosso dia a dia, não crendo por causa de alguma adversidade, de alguma dificuldade que a gente passa. A gente tem a tendência às vezes de anular a promessa da terra prometida, da bênção de Deus sobre nós, da eternidade, porque esse tempo que nós estamos passando aqui, ele é extremamente passageiro, a gente já sabe disso, nós já temos entendido isso. Isso que nós estamos passando aqui na terra é extremamente passageiro, é temporal, a eternidade nos aguarda, a terra prometida nos aguarda. É para esse lugar que nós estamos caminhando, é nessa fé que nós precisamos continuar caminhando. Então, quando eles falam, blasfemando, murmurando contra Deus, até o versículo 5, eles extremamente anulam tudo que eles fizeram até aqui, todos os milagres, tudo que Deus fez até aqui. Então Moisés e Arão, indignados com tudo que Israel está fazendo, com o que esse povo está fazendo, eles se prostram com o rosto em terra, eles já começam a clamar a Deus, pedindo misericórdia. Aqui se junta o mediador, né, Cristo, e o sacerdote, né, que fala dessa trindade santa, que é o próprio Espírito Santo também intercedendo por nós, quando nós chegamos no nosso limite, né, quando a gente começa a falar bobagem. O Senhor começa a interceder por nós, dizendo: Pai, não olha para o que eles estão falando, não olha, não ouve para o que eles estão falando, eles estão falando bobagem. Então, Josué, né, filho de Num, ele se levanta
e ele rasga as suas vestes. Gente, isso fala de indignação diante da santidade de Deus, diante de uma tamanha indignação mesmo que Josué tem nesse momento, porque ele cria nas promessas de Deus, ele cria que Deus era o Deus Todo-Poderoso que iria dar a posse daquela terra para eles, independente do que tinha naquela terra, independente do tamanho dos gigantes que tinham naquela terra, eles criam na promessa, no que Deus havia dito. E ele fala então, né, que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu. Olha o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós. Gente, aqui, nós vamos terminar a aula aqui, nesse versículo. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Então, Josué, ele tem o discernimento de exatamente o que é que Deus faz com os seus filhos rumo à terra prometida. Qual é o grande requisito para herdar a terra? Deus se agradar de nós. Como é que Deus se agrada de nós? Quando nós então somos obedientes e cremos na sua palavra. Então não precisa ser o mais santo, não precisa ser o mais perfeito, não precisa ser o mais bonito, não precisa ser o mais rico, não. Josué e Caleb, no caso aqui Caleb, dá a receita para nós de o que nós precisamos fazer para possuir a terra prometida, para herdarmos o que Deus tem preparado para nós. E no nosso caso, a eternidade. O que nós precisamos fazer é fazer da nossa vida algo que agrade a Deus. E como é que eu agrado a Deus? Quando eu obedeço a sua palavra, quando eu creio nas suas promessas. Essas duas coisinhas, simples, mas extremamente difícil, quando nós não entendemos a preciosidade que é obedecer a palavra piamente, na sua totalidade. Quando nós realmente decidimos obedecer ao Senhor. Uma palavra tão poderosa, obedecer e crer naquilo que Deus diz. Abraão foi exemplo disso. A gente poderia falar uma aula inteira aqui sobre essas duas palavras, crer e obedecer. Então, ouviu a palavra, creu nas promessas de Deus, o que é que eu preciso fazer a partir de agora para possuir a terra prometida? Obedecer. O resto, quem vai fazer é o Senhor, não sou eu. Não tem mérito em mim, irmãos, não tem mérito em nós. Para herdarmos a vida eterna, não existe mérito em mim, existe mérito em Jesus, existe mérito no Cordeiro, existe mérito no Deus Todo-Poderoso. Ele é quem nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Quem venceu o diabo na cruz foi Jesus. Eu não conseguiria vencer o maior inimigo da minha vida, o maior inimigo de Deus. É impossível nós vencermos Satanás. Quem vence o maligno é o Senhor. O que nós precisamos fazer é permanecer fiéis e obedientes, porque aí o Senhor se agrada de nós e Ele guerreia por nós as nossas guerras. Amém? Então, o versículo 8 é a chave para que nós hoje entendamos o que Deus pede de nós para herdarmos a eternidade, e é a chave que Caleb está dando para Israel, mas eles não quiseram dar ouvidos. É isso que nós vamos ver. É trágico o que vai acontecer a partir desse momento aqui, dentro da narrativa, né? Dessa caminhada no deserto de Israel. A partir desse momento, como eu falei para vocês, para os rabinos, né? Para os grandes líderes judaicos, pior do que o bezerro de ouro foi esse relatório, foi essa murmuração que Israel fez neste momento,
anulando a promessa de Deus da terra prometida. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar? Grifa aí onde nós paramos. Nós vamos voltar aqui no capítulo 14, seguindo a partir desse versículo 8, que é essa chave que Caleb está dando aqui para nós. E a gente vai entender um pouquinho do que Deus vai fazer a partir desse momento, a partir da próxima aula. Amém? Vamos orar.